Após ser humilhada no Dia das Mães, revelei a verdade que transformou meu filho em 3 minutos. O sol ainda nascia tímido no horizonte carioca quando Ana acordou. Um sorriso tímido se formou em seus lábios cansados. Era o Dia das Mães. Ela sonhava com um simples almoço em família, momentos que pudessem fortalecer ainda mais a ligação com seu filho, Lucas. Ao prepararem um feijão fresquinho e arroz soltinho, as risadas de Lucas ecoavam pela casa, trazendo uma leveza que havia muito tempo não sentia. Mas essa expectativa foi logo esmagada na confraternização do bairro. Tudo parecia perfeito até que Ana virou a esquina e se deparou com um grupo de mães que, com seus sorrisos de superioridade, começaram a zombar dela e de seu filho. O coração de Ana disparou ao ouvir risadas cruéis e piadas injustas sobre as roupas de Lucas, seu uniforme simples da escola pública. Ah, esse aí nunca vai ser alguém na vida. Uma dor profunda a atravessou. Era como se cada palavra fosse um golpe, cada riso uma facada na alma. O quanto ela havia lutado para ensinar seu filho sobre dignidade e respeito, e ali, na frente de todos, essas mães tentavam apagar sua luz. Ana se afastou, o peito apertado de indignação e tristeza, arrastando os pés de volta para casa, desejando que a terra engolisse. Como roubar a autoestima de Lucas? Como permitir que ele crescesse sob o peso da humilhação? Na simplicidade de sua sala, enquanto o feijão borbulhava ao fundo, Ana decidiu que era hora de compartilhar algo profundo com Lucas. Ah, viste, meu filho, começou Ana, com lágrimas nos olhos, vou te contar sobre o vovô. E em 3 minutos, com cada palavra que saía de seus lábios, ela desenrolou a história de um homem que, apesar das adversidades, sempre se manteve firme. Seu avô, trabalhador e honesto, lutou com dignidade para sustentar a família, mesmo sem dinheiro, sempre mantendo um sorriso no rosto. Ana revelou ao filho como o amor e a força de caráter eram os tesouros mais preciosos que qualquer pessoa poderia ter, e que a opressão do mundo não tinha o poder de apagar sua grandiosidade. Lucas ouviu tudo em silêncio, sua expressão se transformando de apreensão em determinação. Mamãe, eu não sou menos que ninguém, disse ele, deslizando para mais perto dela. Nesse momento, Ana entendeu que o amor verdadeiro podia mudar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Movidos por aquela nova perspectiva, Ana e Lucas decidiram não se esconder mais. Na escola, Lucas tomou coragem e fez um discurso. Ele falou sobre igualdade, sobre valor, e como o caráter vale mais do que qualquer etiqueta. Os aplausos começaram a ecoar, e alguns adultos na plateia trocaram olhares surpresos. O que nasceu ali não foi só um grito por justiça, mas a semente de mudança. Contudo, ao voltarem para casa, uma ameaça os aguardava, uma mensagem anônima deixada na porta, desafiando Lucas e questionando sua coragem. O coração de Ana disparou. O que viria a seguir? A luta contra o preconceito estava apenas começando, e o próximo capítulo da vida de mãe e filho estava prestes a ser escrito. Quando Ana e Lucas chegaram em casa, a sensação de insegurança pairava no ar. O papel amarelado, mal dobrado, carregava palavras que pareciam mágicas, mas com um significado escuro. Voltem para a caverna de onde saíram era tudo o que dizia. E aquelas palavras ecoavam na mente de Ana, como uma canção triste sem fim, uma melodia que ninguém queria ouvir. Ana olhou para Lucas, que ainda estava radiante após seu discurso. Ele era um garoto de luz, com sorriso largo e olhos que brilhavam de determinação. Mas o que fazer agora? As palavras da mensagem maldita, como uma sombra ameaçadora, penderiam sobre eles como um aviso. Mamãe, nós vamos ter que enfrentar isso, não vamos? Perguntou Lucas, seu tom firme, mas os olhos revelando um toque de medo. Sim. Eles iriam enfrentar. Mas como? Ana sabia que envolvia muito mais do que coragem. Era preciso construir apoio, criar uma rede que fosse bem mais forte que o ódio exprimido naquelas letras frias. Vamos conversar com a diretora da sua escola. Ela precisa saber o que está acontecendo. Vamos buscar justiça juntas. Sugeriu ela, sentindo a adrenalina correr por suas veias enquanto tentava se convencer de que aquilo faria diferença. Na manhã seguinte, enquanto o sol se erguia timidamente, um brilho de esperança iluminou o coração de Ana. Coração que já havia conhecido tantas dores, mas também tantas alegrias.
O caminho para a escola estava repleto de crianças rindo, correndo, e Ana segurava a mão de Lucas, como se isso pudesse proteger seu filho de qualquer mal. Ao chegarem, o clima na escola os surpreendeu. As conversas eram animadas, mas a tensão no ar era palpável. Assim que se encontraram com a diretora, Ana expôs tudo. De forma clara, ela relatou as humilhações, a mensagem e expressou suas preocupações com o que isso poderia trazer para a formação de Lucas. A diretora, inicialmente espantada, prometeu tomar providências, mas Ana não queria promessas, ela queria ações. Lucão, me conta como você se sente, pediu, inclinando-se para ouvir, e Lucas desabafou. Mãe, eu só quero ser aceito. Eu só quero ser eu. Como as outras crianças, sem ter que olhar por cima do ombro. Às vezes, sinto que essa luta é só minha, que você não pode me proteger sempre. Ana percebeu que as palavras tinham a força de uma tempestade. A vulnerabilidade do filho cortou seu coração como uma faca afiada, mas, ao mesmo tempo, fez seu amor crescer. Mas é por isso que vamos lutando juntos. Eu estarei aqui sempre, meu amor. Ela disse, envolvendo-o em um abraço apertado. Os laços entre eles se tornavam mais fortes, mas a dúvida persistia. Eles estavam prontos para a batalha que se seguiria? E o que mais a mensagem poderia desencadear? Saindo da escola, Ana viu outras mães, aquelas mesmas que tinham olhares de desprezo, mas agora um pouco mais distantes. De algum modo, a coragem de Lucas estava começando a tocar outras pessoas. Mas isso seria suficiente para quebrar o ciclo de preconceito? Mais tarde, uma reunião estava agendada com os pais e a diretora. Tudo poderia mudar ali. E se elas tentassem retaliar? Pensou Ana, o peso da incerteza esmagando seu peito como um muro. O que viriam a dizer naquelas horas mais tarde? Ela sabia que a hora de responder aquelas ameaças estava chegando e a única certeza que tinha era que eles não desistiriam. Assim, mãe e filho seguiram em frente, entre desafios e dúvidas. Enquanto a noite caía sobre a cidade e a verdadeira luta estava prestes a começar, o que mais poderia acontecer se outros se unissem a eles? Havia uma força lá fora, mas quem estaria disposto a se juntar nessa jornada? A esperança crescia dentro de Ana, mas e se ela se chocasse novamente com a realidade cruel? Ana acordou com o coração acelerado. O dia da reunião finalmente havia chegado e, ao olhar para Lucas, que se vestia com uma camiseta colorida e seus tênis favoritos, sentiu uma onda de amor e preocupação misturada. — Você está pronto, meu amor? Perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ele olhou para ela, respirou fundo e respondeu com um sorriso nervoso. — Acho que sim, mamãe. Vamos juntos. Enquanto caminhavam até a escola, Ana se lembrava da sua própria infância, marcada por lançamentos de palavras cruéis que podiam machucar mais que qualquer empurrão ou tapa. Era um ciclo de dor que ela estava determinada a romper hoje. A escola estava cheia, mas a atmosfera parecia tensa. Os olhares de muitos ao redor eram variados, alguns hesitantes, outros, fascinados. O que seria exposto naquele dia poderia fazer as pessoas encararem seus próprios fantasmas. Ao entrarem na sala, Ana viu os rostos conhecidos de outras mães. No entanto, algumas delas pareciam evitar olhar diretamente para ela. Logo, a diretora entrou e fez um sinal para que todos se sentassem. Ana respirou fundo e sentiu que Lucas segurava sua mão firme, como se estivesse buscando segurança. A presença dele ali era um lembrete constante de por que estavam lutando. Quando a reunião começou, a diretora abriu espaço para que as pessoas se manifestassem. Muitas mães começaram a falar sobre como a escola sempre foi um lugar seguro, como isso não era um problema real. E as palavras cortavam Ana como facas. Com licença, Ana interveio, sua voz um pouco mais firme do que se imaginava. Hoje não vim aqui apenas para discutir, mas para compartilhar uma história. A história do meu filho, Lucas. Ela olhou nos olhos dele, sabia que precisava ser forte. Usou a coragem que ele lhe havia transmitido e começou a relatar as humilhações que Lucas enfrentou. Cada palavra se tornava um peso que ela despejava, não apenas sobre os presentes, mas sobre si mesma, liberando um monte de frustrações guardadas. Ele só quer ser aceito. Ana exclamou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele não deve sentir medo de ser quem é. E isso não é apenas um problema dele, é nosso. Cada um de nós tem uma escolha, permitir que o ódio reine ou que o amor prevaleça. Ela se calou, ouvindo o murmúrio que se seguia. Algumas mães pareciam refletir, outras pareciam incomodadas, mas Ana estava mais preocupada em notar Lucas. Ele agora tinha uma expressão de confiança que ela nunca tinha visto antes. Então, um silêncio pesado caiu sobre a sala quando uma voz familiar se levantou. Era Tânia, uma das mães que muitas vezes tinha olhares de desprezo. Eu sinto muito,
Ana, eu não sabia. O primeiro passo para mudar as coisas. Uma simples admissão. De repente, várias mães começaram a falar. Histórias de filhos que enfrentaram o mesmo tipo de dor, que também tinham seus próprios fardos invisíveis. Uma mãe mencionou a luta contra a depressão que seu filho havia enfrentado por anos. Outra falou sobre sua experiência com bullying na infância. As experiências eram um mosaico de dificuldades que, juntas, formavam uma nova visão. Ana ouviu tudo, um nó de emoção se formou em sua garganta. As verdades se entrelaçavam, trocadas como se estivessem em uma dança de conexão e vulnerabilidade. Aquela sala estava mudando. Não perguntavam mais quem era culpado, mas como poderiam se unir para proteger seus filhos. Ao final da reunião, após muitas promessas de mudanças e apoio, Ana sentiu um peso sair de seus ombros. Ela e Lucas caminharam para fora da escola com opções agora palpáveis. Nós conseguimos, mamãe! Lucas exclamou, seus olhos brilhando. A esperança estava renascendo. Mas o que Ana não esperava era que na saída, uma carta anônima estaria à sua espera, com uma mensagem que quase a fez congelar. Vocês não deveriam ter vindo. Voltem para a caverna de onde saíram. O coração de Ana disparou. O que essas novas palavras poderiam significar? A luta estava longe de terminar, e o verdadeiro teste de coragem estava prestes a começar. Ana parou por um instante, a carta gelada em suas mãos. As letras pareciam dançar diante de seus olhos, cada palavra ecoando uma ameaça sussurrante. Ela olhou para Lucas, que ainda tinha aquele brilho de alegria no olhar, e perguntou a si mesma se deveria partilhar esse novo medo com ele. Vamos, mamãe, Lucas disse, puxando-a pela mão, inconsciente do turbilhão que se formava dentro dela. O que foi? Ela forçou um sorriso. Nada, amor. Vamos para casa. Mas o peso da carta parecia grudado em sua mente. Cada passo em direção ao carro estava carregado de uma ansiedade crescente. Ao chegarem em casa, Ana sentou Lucas à mesa e fez o possível para disfarçar sua preocupação. Ele babava sobre seus planos para o próximo dia, suas ideias para um projeto escolar, enquanto ela o ouvia com atenção, mas a mente dela vagava. E se essa carta for apenas o começo? E se eles voltarem a atacar? Um nó se formava em seu estômago. Você está pensando no que aconteceu, mamãe? Lucas perguntou, sua voz tão doce e inocente. Foi tudo muito legal hoje, né? Ela respirou fundo, tentando não deixar que a incerteza consumisse. Sim, foi sim, meu amor. Você fez um trabalho incrível. Mas ao mesmo tempo, Ana sabia que a luta não tinha acabado. Aquele sentimento de alívio que sentirá na reunião ainda não se firmara. Havia uma sombra pairando sobre elas. Naquela noite, quando Lucas se deitou, Ana sentou-se ao lado dele. Um copo de leite estava à sua frente e uma história em sua mente, mas a batalha interna impedia que ela conseguisse se concentrar. O quarto estava acolhedor, com as luzes apagadas, e o som suave da respiração de Lucas a lembrava do que importava mais. Você sabe, mamãe, Lucas falou de repente, com uma voz sonolenta, eu não tenho medo mais. Agora eu sei que posso ser eu mesmo. As palavras do filho perfuraram o coração de Ana, trazendo ao mesmo tempo alegria e dor. E você deve sempre ser você mesmo, Lucas. Nunca deixe que ninguém diga o contrário. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente, Ana não conseguiu afastar a imagem da carta. Levantou-se da cama, caminhou até a janela e olhou para a rua. Seria assim que a vida continuaria? Medo e amor coexistindo? Decidida, Ana subiu ao seu computador e começou a pesquisar. Uma ideia brilhava em sua mente. A comunidade precisa saber. Pensou em como poderia usar as redes sociais para transformar aquela dor em algo positivo, um espaço onde outros poderiam compartilhar suas experiências sem medo. Enquanto digitava, uma mensagem de um grupo de apoio local apareceu em sua tela. Eram mães unidas em torno da mesma luta. O que elas poderiam fazer juntas? A luz da tela iluminava seu rosto e trazia uma nova esperança, mas ainda havia algo dentro dela que não podia ser ignorado. Então, a campainha tocou. O momento de hesitação foram instantes que pareceram se estender por uma eternidade. Quem poderia ser a essa hora? Ana se aproximou da porta, o coração acelerado. Ao abrir, o que ela encontrou fez seu sangue gelar nas veias. Um envelope com o mesmo símbolo da escola estava ali, e uma voz familiar chamou: Ana, você precisa ver isso. O que ela acabará de abrir poderia mudar tudo. Afinal, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que seria agora? Ana abriu a porta lentamente, um misto de esperança e terror pulsando em seu peito.
A figura à sua frente era Sara, uma amiga que também havia lutado contra as sombras de um passado complicado. A expressão de Sara era grave, e seu olhar, normalmente tão acolhedor, parecia carregar um peso insuportável. Precisamos conversar, Ana. É muito sério, disse ela, segurando o envelope como se fosse a coisa mais frágil do mundo. O coração de Ana disparou. Ela puxou Sara para dentro, fechando a porta com cautela. O que você trouxe? Perguntou, sentindo sua mente girar. O que poderia ser tão importante que trouxe Sara até ali, de forma tão urgente? Lembre-se daquelas cartas anonimizadas que começaram a circular entre os pais? A voz de Sara estava baixa, quase sussurrando, mas Ana sabia do que se tratava. Essas cartas denunciavam a escola por não agir contra o bullying e outras injustiças. Sim, claro, Ana respondeu hesitante, achando difícil acompanhar a linha de raciocínio da amiga. Uma mãe conseguiu identificar quem estava por trás de tudo. E adivinha, é alguém que você conhece muito bem. A expressão de Sara se estreitou. Acreditamos que a escola esteja tentando abafar tudo isso para proteger sua imagem. Quem é? Ana perguntou, mal conseguindo falar. O medo e a adrenalina se misturavam. A última coisa que ela queria era ver Lucas novamente envolvido em alguma confusão, especialmente com alguém familiar. É a professora de Lucas a que supostamente o ajudou aquele dia. A revelação despencou sobre Ana como um peso insuportável. Todas as lembranças, todas as promessas de proteção que alguém deveria ter feito, tudo parecia se desmoronar. Como poderia alguém tão próximo ser capaz de machucar não só Lucas, mas tantas outras crianças? Mas, como podemos provar isso? Ana se sentia perdida em um mar de emoções. Não podemos ameaçar a educação do Lucas. E se eles se virem contra nós? As palavras saíram apressadas, numa onda de insegurança. A única maneira é nos unirmos. Se outras mães se juntarem a nós, juntos podemos levar isso a sério, sugeriu Sara, sua voz firme como uma rocha. Podemos fazer um abaixo-assinado, reunir provas e conversar com o conselho escolar. Não podemos deixar que isso continue. Ana olhou pela janela e viu a noite caindo, as estrelas brilhando, indiferentes ao que acontecia na terra. Se isso tudo for verdade, eu não posso deixar que meu filho cresça em um lugar assim. Se tivermos que brigar, então que seja. A verdade deve prevalecer, ela murmurou, renovando sua determinação. Certa de que o peso da responsabilidade estava pesando em seus ombros, Ana pensou em Lucas, em seu sorriso e na maneira como ele parecia mais leve agora. O sentimento de proteção que sentia por ele injetou uma nova energia em suas veias. Ok, vamos fazer isso. Vamos lutar pelo Lucas e por todas as crianças que estão passando pelo mesmo. Elas se aproximaram da mesa e, juntas, começaram a planejar como iriam se unir a outras mães. No entanto, enquanto Ana anotava ideias, seu telefone vibrou. Olhando rapidamente, ela viu que era uma mensagem de Lucas. Mamãe, você está aí? Aconteceu algo estranho na escola hoje. O coração dela acelerou de novo. O que poderia ser agora? O que Lucas tinha a dizer poderia mudar tudo mais uma vez. Ana sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. O olhar preocupado de Sara fez perceber que aquele momento era crucial. O que será que aconteceu agora? Perguntou, sem esconder a apreensão na voz. Responde, Ana. Ele deve estar angustiado, incentivou Sara, colocando a mão sobre o braço da amiga, como uma âncora em meio à tempestade emocional que parecia se formar. Respirando fundo, Ana digitou rapidamente. Estou aqui, filho. O que aconteceu? A espera pela resposta parecia eterna. Era como se cada segundo se arrastasse, o medo crescente se transformando em um nó na garganta. Finalmente, o telefone vibrou de novo. Tinha uma atividade, a professora me chamou na frente de todo mundo. Eu não fiz nada errado, mamãe, mas todos riram de mim. As palavras de Lucas cortaram Ana como uma faca. A imagem do filho, vermelho de vergonha, invadiu sua mente. Como ela pode fazer isso? Gritou o lado protetor dentro dela. A sensação de impotência começou a se intensificar, como fazer parte de uma história que não deveria existir. Ele está sofrendo, e nós não podemos ficar paradas, disse Ana, com a voz firme, mesmo que um turbilhão de emoções a invadisse. A determinação que ela sentia anteriormente tomava uma nova forma, mais intensa. Precisamos agir agora, Sara. Se essa professora é uma ameaça, temos que protegê-lo. Sara sentiu, os olhos brilhando de acordo com a urgência. Vamos conversar com as outras mães. Precisamos de apoio. Vamos construir um exército, Ana.
Ana sentiu um pé na frente do outro. Elas decidiram a primeira ação, uma reunião na Praça Central, onde colocariam suas ideias em prática. O plano era reunir mães que sentissem o mesmo, que entendessem nesse mar de confusões. A caminho da saída, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Lucas. Ela disse que eu sou fraco. As palavras soavam como um eco na cabeça de Ana. O filho dela, um garotinho que ela via tão forte e cheio de vida, agora se sentia reduzido a nada. Uma onda de revolta subiu em seu peito. Eu não sou fraca. Meu filho não é fraco. Ela se virou para Sara, a voz tremendo. Ninguém deve passar por isso. Se a escola não agir, nós agiremos. Vamos expor isso. Precisamos mostrar a verdade. Isso mesmo. Vamos lá. Cada uma de nós tem uma história, um filho que precisa ser ouvido, disse Sara com um brilho nos olhos. Essa professora não ficará impune. Ana sentiu um ímpeto de esperança. Essa luta tornava-se algo maior do que apenas Lucas, era pela dignidade de tantas outras crianças que estavam enfrentando mesmo. As duas saíram em direção à praça, determinadas. Ao chegar, um grupo de mães já se reunia. Os olhares eram de preocupação, mas Ana percebeu que havia uma força coletiva ali. O amor por seus filhos unia aquelas mulheres em uma só voz. A conversa fluiu, como um rio caudaloso, cada uma compartilhando suas experiências. Com o coração acelerado, Ana tomou a iniciativa. Pessoal, precisamos agir. A nossa força está em nos unirmos. O que aconteceu com nossos filhos não é apenas uma ocorrência isolada, é um grito por ajuda. Enquanto o grupo aplaudia, uma mulher do fundo, conhecida como Carla, levantou a mão. Mas e se eles se virem contra nós? E se formos nós as prejudicadas por nos levantarmos contra uma professora e a escola? Um silêncio pairou no ar, trazendo os medos à tona. Ana sentiu a tensão crescente, a força do medo tentando apagar a esperança. Olhou para cada rosto ao redor e pensou em Lucas, e acertou no fundo do ventre que não tinha escolha, a verdade tinha que ser revelada. A melhor defesa é uma boa ofensiva. Vamos lutar não só por nossos filhos, mas para que essa escola e qualquer outra que permita isso pense duas vezes antes de silenciar um grito. As crianças são nossas maiores prioridades. A energia na praça cresceu. A determinação estava ali, como a luz do sol que quebra a escuridão da noite. No entanto, a ansiedade de Lucas ainda martelava na mente de Ana. Qual seria o próximo passo? Ela precisava saber o que mais havia acontecido na escola e, acima de tudo, como garantir que Lucas estivesse seguro. O telefone vibrou mais uma vez. Desta vez, Lucas enviou uma foto. O que estaria escondido naquela imagem? Ana olhou para a tela do telefone, as mãos tremendo enquanto a foto carregava. Era uma imagem de Lucas, seu rostinho pálido, a expressão que revelava todo o peso da humilhação que ele carregava. As lágrimas permaneciam por trás de seu sorriso forçado, uma tentativa de parecer forte. Ana sentiu seu coração despedaçar. Ela piscou para afastar as lágrimas e deu um passo à frente, interrompendo as conversas ao redor. Gente, vejam isso! A voz dela tremia, e todas as mães se voltaram, uma onda de expectativa e apreensão no ar. As mães se aproximaram, olhando para a tela do celular. Ao ver a imagem, um murmúrio de pesar tomou conta do grupo. Carla foi a primeira a falar. Coitadinho do Lucas, ele parece tão triste. As palavras dela tocaram um ponto sensível no coração de Ana. Isso é insuportável. Ana declarou, com a voz pulsando de emoção. Isso é o que nossa luta é sobre. Não podemos permitir que nossas crianças passem por isso. Precisamos agir. Um silêncio pesado envolveu a praça. As mães se entreolharam, sentindo a mesma indignação. Era como se uma faísca tivesse sido acesa, e a chama da revolta começava a crescer. Vamos fazer um cartaz, um mural. Precisamos expor tudo isso, sugeriu Sara, com os olhos brilhando de determinação. Devemos levá-los até a escola e mostrar que não estamos mais dispostas a tolerar essas humilhações. Ana sentiu um frio na barriga, mas a ideia parecia certa. Vamos fazer isso. Vamos todos juntos. Reunir nossas histórias em um só lugar, numa só voz. Ela respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Precisamos também de apoio para agendar uma reunião com a diretora. Quanto mais apoio, mais forte o nosso clamor será. Chega de silêncio. À medida que as mães começavam a se organizar, Ana se sentiu como se estivesse não apenas lutando por Lucas, mas por todas as crianças que, assim como ele, tinham enfrentado esse tipo de dor. Ela podia ver a esperança tomando forma, e isso a enchia de energia.
Tudo bem, mas precisamos agir com cuidado, Carla advertiu novamente, com a voz mais baixa, quase como se temesse que o ato de se levantar pudesse chamá-los para um confronto. Podemos nos colocar em risco. É exatamente por isso que precisamos nos unir, disse Ana, agora com mais firmeza. Quando estamos juntas, somos mais fortes do que qualquer um que tentar nos calar. A proposta animou o grupo. As mães começaram a compartilhar ideias, algumas sugerindo desenhos, outras propondo frases de impacto. A energia estava palpável, como um coletivo assumindo o controle de seus destinos. Enquanto isso, Ana mergulhava cada vez mais nos detalhes do que poderiam fazer. O que seria necessário para garantir que a escola e a professora sentissem a pressão? Investida por um novo senso de propósito, Ana decidiu que iria pesquisar e se preparar para cada passo que pudessem dar. A conversa continuava animada quando, de repente, seu telefone vibrou de novo. Era uma nova mensagem de Lucas. Mãe, você pode me buscar hoje mais cedo? Eu não quero ficar na escola. O coração de Ana disparou. O que havia acontecido agora? Por que ele estava tão aflito? Antes que pudesse responder, sentiu um frio na espinha, como se estivesse prestes a enfrentar algo maior do que imaginava. Como lidar com essa ansiedade crescente? Como garantir que Lucas estivesse seguro? E se houvesse algo a mais por trás dessa vontade dele de sair da escola, Ana sabia que precisava agir rapidamente. Ela olhou para as mães, sentindo-se um pouco mais forte. Vamos precisar de muita coragem, não apenas para lutar por nossos filhos, mas também para ouvir o que eles têm a dizer. Com essa nova determinação, ela finalmente digitou a resposta para Lucas. Estou indo te buscar, meu amor. Tudo vai ficar bem. Mas no fundo, ela sabia que a luta estava só começando. Que segredos a escola estaria escondendo? Que verdades precisariam ser desenterradas? Ana mal conseguiu manter a calma enquanto dirigia de volta à escola. O medo e a urgência pulsavam em seu peito, como se cada batida do coração estivesse gritando para que ela chegasse logo. A imagem de Lucas, pequeno e vulnerável, não saía de sua mente. O que estaria acontecendo? O que ele teria que enfrentar? Ao estacionar, Ana respirou fundo. Era a hora de agir. Saiu do carro quase correndo, observando cada rosto ao seu redor, cada criança que passava. E se alguma delas estivesse passando pelo mesmo que Lucas? Seu estômago embrulhou ao pensar na dor que tantos poderiam estar sentindo em silêncio. As frases de impacto que as mães haviam sugerido ecoavam em seus ouvidos, mas agora era sobre Lucas. Apenas Lucas. Ela caminhou até a porta da escola, onde ele sempre saía. O sol brilhava lá fora, mas a luz não parecia entrar em seu coração. A inquietação fez Ana se perguntar se realmente estava pronta para enfrentar a diretora, mas não havia opção. Lucas precisava dela. Oi, mãe. Lucas apareceu com a mochila jogada no ombro, mas a expressão dele não era de alegria ao vê-la. Havia algo nele, um peso que a preocupação não deixava passar. Você não precisava vir tão cedo, disse ele, como se tentasse diminuir a situação. Assim que se aproximou, Ana puxou-o para um abraço apertado. Ah, meu amor, eu preciso, sim. O que aconteceu? Você está bem? A voz dela saiu abafada, mas cheia de amor. É só que não gosto de ficar lá. Ele desviou o olhar, os olhos marejados. O coração de Ana se despedaçou ao perceber que seu filho já não se sentia seguro na escola. As crianças, elas disseram coisas. Ana puxou Lucas para um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. O que disseram, filho? Fala para mim. Cada palavra que Lucas pronunciava parecia uma faca cortando seu peito. Ele hesitou, angustiado, como se não soubesse como expressar a dor. Disseram que eu sou diferente, que eu não sou bom o bastante para jogar bola e que ele respirou fundo, que eu deveria sumir. Aquilo era um golpe brutal. Ana sentiu um nó na garganta. Lucas, você é perfeito do jeito que é. Não deixe que eles te digam o contrário. Nós vamos resolver isso. As palavras saíram como um sussurro determinado. Ela sabia que aquelas frases machucavam mais do que ferimentos físicos. Aquelas palavras, aquelas humilhações, eram um veneno que corroía a alma da criança. A angústia da mãe se intensificou. Era um chamado à ação. Lucas precisava sentir que tinha apoio, proteção. Olha, eu conversarei com a diretora. Ela precisa saber. Vamos junto, tá? Mas só se você se sentir confortável. Lucas assentiu, mas a insegurança ainda pairava sobre ele. No entanto, algo dentro de Ana estava mudando. Aquele sentimento de impotência estava se transformando em força.
À medida que caminhavam juntos até a diretoria, ela percebeu que não estava lutando apenas por Lucas, mas por cada criança que, por medo ou vergonha, se calava. Uma nova determinação crescia, e com ela a ideia de que algo teria que mudar, estava além da dor pessoal. Quando chegaram ao escritório da diretora, Ana tomou a frente. Precisamos falar sobre o que está acontecendo com as crianças nesse lugar. As palavras estavam aflitas, mas o fogo em sua voz transmitia uma ferocidade que ela não sabia que possuía. A diretora, surpresa pela abordagem direta, ficou quieta por um momento. Ana pôde sentir a tensão no ar como uma corda prestes a estourar. E enquanto a diretora preparava para responder, a mente de Ana estava a 1000 por hora. Que tipo de reação ela teria? Estava preparada para se opor, para exigir respostas de quem estava no comando. Nesse momento, tudo que via era seu filho e uma rede de crianças que precisava desesperadamente de uma voz. O que mais seria preciso para abrir os olhos da diretora? E se o silêncio e a indiferença fossem mais profundos do que ela jamais imaginou? Ana estava prestes a descobrir. Ana sentiu a pressão crescente no peito enquanto a diretora, uma mulher de olhar austero e postura rígida, a observava com uma mescla de surpresa e desdém. Senhora Silva, começou a diretora, com a voz calma e controlada, não se esqueça de que estamos fazendo o melhor possível pela segurança e bem-estar das crianças. Aquelas palavras pareciam uma defesa automática, e Ana percebeu que o que vinham a seguir não seriam justificativas, mas uma tentativa de silenciar sua voz. Mas não é o suficiente, gritou Ana, um tom que surpreendeu até mesmo a si mesma. Se os seus melhores esforços estão permitindo que crianças intimidem outras, então é hora de revisar o que é realmente aceitável aqui. A tensão na sala aumentou, como se cada minuto de silêncio fosse uma bomba prestes a explodir. Lucas, à sua frente, fez uma expressão de surpresa, mas também de admiração. Ele nunca havia visto a mãe tão firme e destemida. E, ao mesmo tempo, havia um misto de medo e expectativa no ar. O que a diretora responderia? Eu entendo sua proteção, mas precisamos lidar com esses casos com cuidado, disse a diretora, tentando manter sua autoridade. As crianças são especiais, e às vezes podem ser cruéis sem perceber o dano que fazem. O coração de Ana disparou. Lucas é especial, e isso nunca deve ser uma justificativa para que o tratem com desdém. Sua voz ecoou na sala, chamando atenção suficiente para que algumas crianças do corredor começassem a parar e espiar. O que Ana não sabia era que muitos ali estavam se sentindo tão sozinhos quanto Lucas. Cada palavra dela era um feixe de luz em meio à escuridão da dor que muitos estavam enfrentando. Você precisa ouvir seus alunos, não ignorá-los. Ana continuou, sua determinação crescendo. Quem será a voz deles se não você? Esses meninos e meninas que machucam um ao outro não são apenas comandos em uma lista de problemas. Eles se ferem porque não sabem como lidar com suas próprias inseguranças. Eu vou investigar, respondeu a diretora, hesitante. Mas preciso que você também faça parte disso. A escola não pode funcionar sem a colaboração dos pais. Ana sentiu que essa era uma abertura, mas não iria se deixar levar pela suave diplomacia. Sim, colaboração, mas com ação, diretora. Ela olhou diretamente nos olhos da mulher, determinada. Vamos criar um programa de conscientização, workshops para ajudar as crianças a entenderem o impacto de suas palavras. Estamos falando de vidas. Lucas apertou a mão da mãe, sentindo a força dela como uma corrente elétrica que passava entre eles. Ele nunca a havia visto tão corajosa. Era como se uma nova semente de esperança estivesse brotando dentro dele, e a ideia de que sua mãe estaria ali para lutar por ele lhe dava coragem. A diretora mordeu o lábio, claramente em conflito. Não posso prometer que será fácil, será complicado. Ana não hesitou. Nada que vale a pena é fácil. Se não lutarmos por isso agora, quem o fará? Por que as crianças devem viver com medo? Uma onda de murmúrios começou a ecoar do lado de fora. Algumas mães haviam se aproximado, atraídas pela intensidade da conversa. Ana viu gestos de apoio, olhares solidários de quem estava passando por lutas semelhantes. Havia mais pessoas dispostas a ouvir, a participar dessa mudança. Um calor emergiu no seu coração, um sentimento de que talvez, apenas talvez, essa situação pudesse ser transformada. Temos que agir juntos, gritou uma das mães, que se aproximou. Nossos filhos merecem uma escola onde possam se sentir seguros. Ana sentiu que o impulso estava mudando de direção, e nesse momento, a diretora percebeu algo que havia ignorado. A força da comunidade. Então, um silêncio teve início, e Ana sabia que se alguma mudança aconteceria, agora era hora. Mas ao mesmo tempo, a pergunta ressoava em sua mente.
Estavam todos prontos para essa transformação? O que aconteceria se a resistência surgisse ali mesmo na escola? Enquanto a luta começava, o destino de Lucas e de todas aquelas crianças estava prestes a ganhar novos contornos. Qual seria o próximo passo? E, mais importante, até onde Ana estaria disposta a ir para proteger o filho e seus novos aliados? O dia seguinte amanheceu com um clima pesado. Ana olhou para Lucas enquanto ele tomava seu café. Seu rosto refletia uma mistura de ansiedade e esperança. Nós vamos fazer a diferença, meu amor, disse ela, tentando aquecer o coração do filho, mas a verdade é que a dúvida ainda rondava a mente dela. No caminho para a escola, Ana segurava firme a mão de Lucas. A lembrança da conversa com a diretora ainda ecoava em sua mente. A pressão por mudança agora não dependia apenas dela, mas de todo um grupo que se unira em torno daquela causa. Ao chegarem, sentiu que algo estava diferente. Havia um burburinho, um sussurro coletivo entre alunos e pais. O que parecia ser um dia comum estava prestes a se transformar em um marco. Assim que pisaram no pátio da escola, Ana avistou um grupo de mães aguardando próximo à entrada. Elas estavam segurando cartazes feitos em casa, cada um expressando palavras de apoio e solidariedade. Juntos contra o bullying. Amor e respeito na escola. O impacto daquilo atravessou Ana como uma onda de energia. Era o sinal de que não estavam sozinhos. Lucas parou e olhou para os cartazes. Uma centelha de orgulho brilhou em seus olhos. Vamos lá, meu amor, Ana disse, puxando-o gentilmente. Assim que se aproximaram, algumas mães se voltaram. Porque nenhum de nossos filhos deve passar por isso. Uma delas exclamou. A determinação que exalava daquela multidão era contagiante, e logo, Ana se viu falando para um pequeno grupo, sua voz transbordando de emoção. Hoje é o dia em que mostramos que somos um só. Nossas crianças merecem um lugar onde possam ser quem realmente são, sem medo de serem humilhadas. Os olhares ao redor se uniram, os sorrisos começaram a surgir, e até os jovens alunos que passavam demonstravam interesse. Lucas ficou perto de sua mãe, sentindo o calor daquela nova energia que o acolhia. Ele já não era só um garoto lutando contra o bullying, agora fazia parte de algo maior. Precisamos que os professores se juntem a nós nessa luta. Vamos pedir uma reunião com a diretora novamente, sussurrou uma das mães. Sem hesitar, Ana concordou e logo todos começaram a se organizar. Colocaram cartazes na entrada da escola, formando uma barreira de amor e apoio. Enquanto isso, ela pegou seu celular e gravou um pequeno vídeo, descrevendo o que estava acontecendo, a necessidade de união e respeito. Com um toque, começou a compartilhar nas redes sociais. A escola começou a se encher de estudantes curiosos, e Ana poderia sentir a transformação. Um grupo de crianças se aproximou. É verdade que vamos ter um dia de conscientização? Perguntou uma menina com um brilho de esperança no olhar. A mãe que estava ao lado de Ana respondeu, sim. Vamos fazer com que todos saibam que as palavras podem machucar, mas também podem curar. Nesse momento, Ana decidiu que seria a voz que levasse a realidade de Lucas e outras crianças a uma nova luz. Tudo o que havia acontecido até ali foi uma sequência de vitórias silenciosas. Mas a verdadeira prova estava prestes a chegar. Logo, a diretora apareceu. Seu semblante rigoroso fazia uma expressão confusa. O que está acontecendo aqui? Ana viu a oportunidade de novamente ser ouvida. É hora de encarar a realidade do que se passa nesta escola. Nós queremos mudança, e vamos trabalhar juntas para isso. Dizer que está tudo bem nunca foi suficiente. Precisamos de ação. A diretora parecia hesitar, mas um apoio emergente da comunidade começou a levantar sua autoconfiança. Ana viu algumas mães encorajando a diretora a ouvir, a olhar para aquelas crianças que antes passavam invisíveis, dolorosamente silenciadas pelo medo. O dia passou rapidamente, repleto de eco de discursos, sorrisos, abraços. Ao final da jornada, a diretora se apresentou para uma fala pública, cheia de contrariedades, mas também surpreendida. Nunca pensei que veríamos tal união aqui. De fato, o que aconteceu precisa mudar. Sou grata a todas vocês, disse, e naquele momento, poderia ver uma redenção no olhar. Estava pronta para agir. Voltando para casa, Ana olhou para Lucas, que riu alegremente. Foi incrível, mamãe. Eu não sabia que outras crianças se sentiam assim também. Ela sorriu de volta, sentindo orgulho crescendo em seu coração. Sim, meu amor. Juntos somos mais fortes. No fundo, Ana sabia que a luta ainda estava longe de terminar, mas viu que havia uma nova luz no caminho.
Agora, havia um espaço para diálogos abertos na escola, um caminhar coletivo por mudanças significativas e um impacto real sobre aquelas vidas. Faltando pouco para a noite, ao lado da janela, Ana olhou para o céu estrelado. Sorriu ao perceber que o amor e a coragem poderiam mudar tudo, e que, juntos, poderiam conquistar um futuro muito mais brilhante. Antes de dormir, Ana gravou um vídeo com Lucas. Com um sorriso confiante, ele olhou para a câmera e disse: "Nenhuma palavra pode me derrubar, porque meu coração é forte. Juntos, nós podemos." Ana publicou. Era um grito de liberdade que reverberava em cada esquina. Agora era a hora deles. E, em seu coração, a certeza de que o amanhã seria muito melhor. Se você se emocionou e se inspirou com essa história de superação, de luta e transformação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a verem essa mensagem poderosa. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos espalhar amor e esperança.